A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 33 do podcast A Bíblia em um ano. Leremos hoje os capítulos 47 e 48 do livro do Gênesis, também os capítulos 39 e 40 do livro de Jó, nos quais vemos a continuação da intervenção de Deus, e por fim leremos o capítulo 7 do Cântico dos Cânticos. Gênesis capítulo 47. José foi anunciar ao faraó: meu pai e meus irmãos vieram da terra de Canaã, com seus rebanhos e seu gado e tudo o que têm. Estão agora na terra de Gésen. Tendo levado 5 dos seus irmãos, apresentou-os ao faraó. E o faraó lhes perguntou: qual é o vosso trabalho? Eles responderam ao faraó: nós, teus servos, somos pastores de rebanhos, como já foram os nossos pais. Disseram-lhe também: viemos para viver como migrantes nesta terra, pois não há mais pastagens para os rebanhos de teus servos, e a fome é severa na terra de Canaã. Permite, pois, que teus servos se estabeleçam na terra de Gésen. O faraó disse a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está à tua disposição. Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor parte da terra, que habitem na terra de Gésen. Se conheces alguns homens experientes entre eles, designa-os como responsáveis pelo gado que me pertence. José mandou vir seu pai Jacó e apresentou-o ao faraó, e Jacó abençoou o faraó. Então o faraó lhe perguntou: quantos anos de vida tens? Jacó respondeu: 130 são os anos de minhas migrações. Poucos e difíceis foram os anos de minha vida, que não chegaram a igualar os anos vividos por meus pais nos dias de suas migrações. E Jacó abençoou o faraó e retirou-se da presença dele. José estabeleceu seu pai e seus irmãos, dando-lhes uma propriedade na terra do Egito, na melhor parte da terra, no território de Ramsés, como o faraó havia determinado. Forneceu também sustento a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Faltava o pão em toda a terra, pois a fome se agravava.
A terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas pela fome. Com a venda do trigo, José chegou a recolher todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, e o depositou na casa do faraó. Esgotado o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, os egípcios em peso recorriam a José pedindo: dá-nos pão, ou teremos de morrer na frente de ti porque o dinheiro acabou. José lhes respondia: já que vos falta dinheiro, trazei-me vosso gado e eu vos darei pão em troca de vosso gado. Eles trouxeram seu gado e José lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Naquele ano forneceu-lhes pão em troca de todo o seu gado. Passou aquele ano e no ano seguinte vieram até ele dizendo: não esconderemos ao meu senhor que nosso dinheiro acabou e que nosso gado pertence ao meu senhor. Assim não resta outra coisa para oferecer-te senão nossos corpos e nossos terrenos. Por que haveríamos de perecer diante de teus olhos, nós e nossos terrenos? Com nossos terrenos compra nós mesmos em troca de pão, e nós com nossos terrenos serviremos ao faraó. Dá-nos sementes para que possamos viver e não morramos, e os terrenos não fiquem abandonados. Então José adquiriu para o faraó cada terreno no Egito, pois os egípcios, por causa da fome, vendiam cada qual o seu campo. Assim a terra veio a ser propriedade do faraó, e José fez passar o povo à servidão de um extremo da terra do Egito ao outro. Só deixou de comprar os terrenos dos sacerdotes, porque eles recebiam do faraó uma subvenção. Como viviam na subvenção do faraó, não precisaram vender seus terrenos. E José disse ao povo: hoje comprei para o faraó a vós e a vossos terrenos. Aqui tendes as sementes com que semeareis vossos terrenos. No tempo da colheita dareis a 5ª parte ao faraó. As outras 4 partes ficarão convosco para semear os campos e para alimento vosso e das vossas casas e para alimentar os vossos filhos. Eles disseram: preservaste nossa vida. Possamos encontrar graça aos olhos de nosso Senhor e seremos escravos do faraó. E José estabeleceu por prescrição, válida ainda hoje para os terrenos no Egito, que 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente os terrenos dos sacerdotes, por exceção, não passaram para o faraó. Israel estabeleceu-se na terra do Egito, no território de Gésen. Ali adquiriram posses, tornando-se fecundos e muito numerosos. Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, e o tempo de sua vida foi de 147 anos. Aproximando-se os dias de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se realmente encontrei graça a teus olhos, põe a mão debaixo de minha coxa e promete tratar-me com benevolência e fidelidade. Rogo-te, não me sepultes no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leva-me do Egito e enterra-me na sepultura deles. José respondeu: farei conforme pediste. E seu pai insistiu: jura-me. E ele jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira do seu leito. Capítulo 48. Depois disso disseram a José: teu pai está enfermo. José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e mandou avisar a Jacó: teu filho José está chegando. Então Israel, com muito esforço, sentou-se no leito. E Jacó disse a José: o Deus poderoso me apareceu em Luza, na terra de Canaã. Abençoou-me e disse: eu te farei fecundo e numeroso, transformando-te numa assembléia de povos, e à tua descendência darei esta terra como propriedade perene. Quanto aos 2 filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, eles serão meus. Efraim e Manassés serão para mim como Rúben e Simeão. Quanto aos que te nascerem depois deles,
serão teus e receberão a herança sob o nome dos seus irmãos. Quanto a mim, ao voltar de Padã Aram, morreu minha Raquel durante a viagem na terra de Canaã, pouco antes de chegar a Éfrata. Eu a sepultei ali mesmo no caminho de Éfrata, também chamada Belém. Ao ver os filhos de José, Israel perguntou: quem são estes? José respondeu: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os aproximar-se de mim para que os abençoe, disse Jacó. Israel tinha os olhos enfraquecidos pela idade e não conseguia enxergar bem. José então os fez aproximar-se e Israel os beijou e abraçou, dizendo a José: nem imaginei ver teu rosto, e eis que Deus ainda me fez ver também os teus filhos. José os tirou dos joelhos do pai e prostrou-se com o rosto por terra. Depois, tomando os dois, Efraim à sua direita e Manassés à sua esquerda, aproximou-se de Israel, ficando Manassés à direita de Israel e Efraim à esquerda. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Dessa forma cruzou as mãos, pois Manassés era o primogênito, e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que foi meu pastor desde que existo até hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes meninos. Que neles seja chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Que eles se tornem uma multidão na terra. José viu que o pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim e ficou contrariado. Pegou a mão de seu pai, removeu-a da cabeça de Efraim para a de Manassés, dizendo: não é assim, meu pai, o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou, dizendo: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele se tornará um povo, também ele se tornará grande. Não obstante, seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência se tornará uma multidão de nações. E abençoou-os naquele dia, dizendo: por vós Israel pronunciará bênçãos e dirá: Deus te faça semelhante a Efraim e a Manassés. Assim colocou Efraim à frente de Manassés. Depois Israel disse a José: eu vou morrer, mas Deus estará convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te uma porção a mais que a teus irmãos, a encosta que tomei dos amorreus com minha espada e arco. Jó capítulo 39. Sabes o tempo de as cabras monteses parirem, ou observaste as corças dando à luz? Contaste os meses da sua gestação e sabes o tempo do seu parto? Elas agacham-se para darem à luz, expelindo suas crias. Seus filhotes ficam robustos e crescem no campo, saem e não retornam para elas. Quem deixou o asno selvagem em liberdade e quem soltou-lhe as amarras? Dei-lhe um abrigo no ermo, e seu paradeiro encontra-se em terra de água salobra. Ele despreza o burburinho da cidade e não ouve a gritaria do capataz. Perpassa as montanhas em busca do pasto e anda à procura de tudo o que é verde. Acaso o touro selvagem vai querer servir-te ou permanecerá na tua estrebaria? Acaso o prenderás com a tua correia para lavrar, a fim de que ele desmanche os torrões dos vales atrás de ti? Terás confiança na sua grande força, deixando a ele os teus trabalhos? Acaso confiarás em que ele volte e reúna o grão no teu terreiro? O avestruz bate as asas alegremente, com penas de cegonha foge rápido. Entretanto, quando deixa os ovos no chão, a fim de que se aqueçam na areia,
esquece-se de que algum pé poderá pisá-los, ou que algum animal do campo os venha a esmagar. É cruel com seus filhotes como se não fossem seus, e embora penando em vão, não o perturba temor algum. Pois Deus o privou da sabedoria, não lhe deu a inteligência, mas chegado o tempo, levanta as asas para o alto, e zomba do cavalo e do cavaleiro. Acaso darás força ao cavalo, ou revestirás seu pescoço de crinas? Acaso o fazes pular como gafanhoto? A imponência do seu relincho causa medo. Escava o vale com o casco, salta audaciosamente, enfrenta os que estão armados. Despreza o pavor, não se assusta e não cede nem a espada. Em cima dele chocalha a aljava, cintila a lança e a espada. Espumando e fremindo, devora o espaço e não para, mesmo ao soar da trombeta. Ao ouvir o clarim, relincha, farejando de longe a batalha, as ordens dos chefes e a gritaria do exército. Será pela tua sabedoria que o falcão se cobre de penas e estende suas asas para o sul? Porventura é por tua ordem que a águia levanta voo e constrói seu ninho em lugares inacessíveis? Ela mora nos rochedos, nas rochas abruptas se entoca, nos picos como numa fortaleza. De lá espreita a presa, pois mesmo de longe seus olhos enxergam, seus filhotes chupam o sangue, e onde há um cadáver, ela aí está. Capítulo 40. Continuando a falar, o Senhor interpelou Jó. Então, quem censura o poderoso quer ainda discutir? Quem acusa o próprio Deus deve agora responder. Tomando a palavra, Jó disse ao Senhor: Fui leviano ao falar. Que responderei? Porei minha mão sobre a boca. Disse uma coisa, mas não repetirei, e ainda outra, mas nada acrescentarei. O Senhor falou então a Jó do meio da tempestade. Cinge os teus rens como um valente, vou interrogar-te e tu me instruirás. Pretendes mesmo anular meu julgamento ou condenar-me para te justificar? Acaso tens um braço como o de Deus e trovejas com voz semelhante à dele? Reveste-te de esplendor e majestade, cobre-te de glória e de grandeza. Dá livre curso ao ardor de tua ira, e com um simples olhar abate o arrogante. Encara todos os soberbos e humilha-os, e esmaga os ímpios onde eles se encontram. Enterra-os todos juntos no pó, e amordaça-os para sempre na cova. Então eu também reconhecerei que a tua mão direita poderá salvar-te. Considera o behemoth que criei como criei a ti, e que se alimenta de erva como o boi. Vê a força de suas ancas e o vigor do seu ventre musculoso. Ele enrijece a cauda como um cedro, trançados os nervos da coxa. Seus ossos são como tubos de bronze e sua carcaça como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez proveu-o de espada. As montanhas fornecem-lhe alimento e todas as feras da estepe brincam ao seu lado. Sob a ramagem dos lotos silvestres se deita, no esconderijo do canavial e em paragens úmidas. Os lotos silvestres o protegem com sua sombra e os salgueiros da torrente o rodeiam. Ainda que o rio transborde, não se assusta. Fica tranquilo mesmo que as ondas cheguem à sua boca. Quem poderá agarrá-lo pela frente ou atravessar-lhe o focinho com um gancho? E o Leviatã, acaso poderás pescá-lo com o anzol e travar-lhe a língua com a corda? Serás capaz de lhe passar um junco nas ventas, ou de lhe perfurar as queixadas com um gancho? Acaso virá a ti com muitas súplicas ou te falará com palavras carinhosas? Fará aliança contigo para que o aceites como teu servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho ou para as tuas filhas o prenderás com uma coleira?
Vão fazer leilão sobre ele os teus amigos, e os negociantes o repartirão entre si? Poderás crivar-lhe o couro com dardos, ou a cabeça com arpões de pesca? Põe a tua mão sobre ele. Ao te lembrares das consequências, não o farás de novo. Cântico dos Cânticos, capítulo 7. Vira, vira, Sulamita, vira, vira, queremos ver-te. Que admirais na Sulamita, entre dois coros a dançar? Quão belos são teus pés nas sandálias, ó filha de príncipe! Os contornos dos teus quadris são como colares, fabricados por mãos de artista. Teu umbigo é uma taça torneada, onde nunca faltará vinho de qualidade. Teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Teus dois seios são como dois filhotes de cervo, gêmeos de gazela, e teu pescoço é como uma torre de marfim. Teus olhos são como as piscinas de Ezebom, junto à porta de Bat-Rabim. E teu nariz é como a torre do Líbano, que aponta na direção de Damasco. Tua cabeça é como o Carmelo, e teus cabelos têm a cor da púrpura, prendendo o rei com os seus anéis. Quão bela e quão encantadora és tu, ó querida, entre as delícias! Teu talhe assemelha-se ao da palmeira, e teus seios a cachos. Eu disse, subirei à palmeira e colherei seus frutos. E teus seios serão como cachos de uva, e o perfume da tua boca como o das maçãs. Teu paladar será como vinho excelente, digno de ser bebido por meu amado e degustado por seus lábios e dentes. Eu sou para meu amado e seu desejo é para mim. Vem, amado, saiamos para o campo, pernoitemos nas aldeias. De manhã iremos logo para as vinhas, a ver se a videira floresceu, se as flores estão se abrindo, se floresceram as romãzeiras. Ali te darei os meus amores. As mandrágoras espalharam seu perfume. Às nossas portas todos os melhores frutos, novos e velhos, guardei para ti, ó meu amado. Olá, eu sou o Padre Tiago, Padre Diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. No dia de hoje lemos os capítulos 47 e 48 do livro do Gênesis. E eu me atenho ao início do capítulo 47 sobre dois fatos interessantes dos quais podemos tirar algo para a nossa vida. No versículo 7 deste capítulo, nós vemos uma informação que quase nos passa despercebida. José mandou vir seu pai Jacó e apresentou-o ao faraó. E Jacó abençoou o faraó, que naquele tempo era o líder de uma grande nação, uma nação que estava sustentando as outras naquele período de carestia. E mesmo sendo o faraó um grande homem sobre a terra, Jacó, aquele estrangeiro que vem pedir abrigo nas terras do faraó, nas terras do Egito, graças ao seu filho José, é ele quem chega e abençoa o faraó. E nesse gesto de bênção, a palavra de Deus demonstra o grande valor que tem as pessoas que pertencem a Deus. Quem pertence a Deus, quem é de Deus, será sempre maior que qualquer outra autoridade dessa terra. Por isso Jacó, um patriarca, um homem de Deus, pode sim abençoar o faraó. E é por isso que nós hoje precisamos ter a consciência do quanto é bonito sermos filhos de Deus, o quanto é belo sermos batizados. Muitos podem até ter autoridades terrenas, isso faz parte da nossa cultura, mas nada se compara ao privilégio daqueles que podem ser chamados filhos de Deus, e isso nos torna grandes frente às autoridades terrenas. Mas mesmo Jacó, tendo abençoado o faraó, nós vemos um homem de extrema humildade e que tem a bonita consciência de que a sua vida aqui nesta terra é passageira. Quando o faraó lhe pergunta quantos anos ele tem, Jacó responde: 130 são os anos de minha vida migrante pela terra.
Jacó possui a autoridade dada por Deus para abençoar inclusive o faraó, mas ao mesmo tempo se reconhece pequeno e sabe que sua vida aqui é passageira. Mesmo tendo vivido longos 130 anos, ele mesmo diz que todo este tempo ele passou aqui neste mundo como um migrante e agora, no fim de sua vida, já se prepara para chegar à terra prometida de fato, que é a eternidade. Assim também nós, além de sermos privilegiados por sermos filhos de Deus, precisamos sempre recordar que nesta terra somos migrantes, somos estrangeiros, que a terra prometida para nós é o céu, é lá a meta da nossa vida. Que neste mundo caminhemos, sabendo que somos privilegiados por sermos filhos de Deus, mas também caminhemos aqui rumo à terra prometida, rumo ao céu. Aqui somos migrantes e um dia estaremos em nossa pátria definitiva. E durante a nossa caminhada nessa vida, uma citação do livro de Jó que ouvimos se torna rica de significados. No capítulo 40, no versículo 7, diz o Senhor a Jó: cinge os teus rins como um valente. E depois Deus prossegue com os seus questionamentos a Jó. Mas esta imagem de cingir os rins tem um significado bonito. Cingir os rins é como que passar um cinto em volta da cintura para erguer a túnica, uma roupa própria das pessoas daquele tempo, para que não venha a tropeçar durante a caminhada. Que também nós hoje possamos ter os rins cingidos, para que nada impeça a nossa caminhada, para que nada nos faça tropeçar pelo caminho, porque estamos caminhando para o céu. Mas os nossos passos precisam estar bem firmes aqui nesta terra, enquanto aqui estivermos. Os nossos passos aqui são passos de filhos de Deus, mas filhos que buscam a plena realização de suas vidas quando puderem chegar à pátria definitiva. Por fim, como diz o capítulo 7 do livro do Eclesiastes, eu sou para o meu amado e seu desejo é para mim. Nós somos de Deus aqui neste mundo, somos seus filhos, temos esta autoridade, este privilégio. Mas se somos de nosso amado, ou seja, se somos de nosso Senhor Jesus Cristo, é para os seus braços que caminhamos e é lá que almejamos um dia chegar. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje e sempre, rins cingidos aqui nesta vida, para sempre estarmos correndo sem nenhum tropeço em direção ao nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!